Leitura do comentário de João, de William Hendrickson, a partir do capítulo 15 de João. Discussão de alguns pontos básicos em conexão com a alegoria da videira e dos ramos. Podemos começar repetindo o que foi dito quando discutimos a alegoria do bom pastor. Na interpretação dessa sublime alegoria, os comentaristas diferem amplamente. É provavelmente melhor ler esses versículos do começo ao fim, muitas vezes antes de tentar dar uma explicação. Os primeiros versículos não podem ser entendidos de forma adequada, a menos que eles sejam vistos à luz de tudo o que segue, e podemos acrescentar do que ocorreu antes dessa mesma noite. Portanto, para que, ao estudarmos as árvores, passagens individuais, não percamos de vista a floresta, o sentido da alegoria completa. É recomendável darmos uma olhada no todo, somente quando lemos repetidas vezes é que o significado das passagens individuais se torna claro. Primeiro, a ocasião para essa alegoria. O fato de que, antes que fosse julgado e crucificado, essa era a última oportunidade que Jesus tinha para advertir seus discípulos. A não imitarem Judas, mas a permanecerem na fé para manifestarem em sua vida não as obras de Satanás, mas os frutos do Espírito Santo. E o fato adicional de que a fertilidade da videira, uma planta muito comum na Palestina nesse tempo, prontamente sugere produção de frutos espirituais. Explicam por que Jesus pronunciou essa alegoria. Além do mais, a ilustração não era totalmente nova ou estranha. Era natural que os israelitas conhecedores do Antigo Testamento associassem a frutificação, tanto natural como espiritual, com a ideia da videira. Salmos 80.8. O fato de que algumas vezes as videiras falhavam em produzir os desejados frutos era também bem conhecido, assim também a aplicação dessa verdade é produção de frutos espirituais. É a produção de frutos espirituais. Isaías 5.4 e Jeremias 2.21. Tudo isso deve ser mantido em mente quando se faz qualquer tentativa de interpretar João 15, do 1 ao 11. Entretanto, é quase certo que havia uma razão adicional para o uso dessa alegoria. Sua metáfora principal tinha sido, com toda a probabilidade, sugerida pelo fruto da videira, ao qual Jesus fizera referência enquanto instituiu a ceia do Senhor. Veja sobre 15.1. 2. Seu significado central. A ênfase deve ser posta no lugar certo. Embora Jesus fale sobre diversas coisas, tais como a videira verdadeira, o agricultor, os ramos, os dar frutos, tirar e queimar os ramos que não produzem frutos, etc., há não obstante uma lição principal. Assim como os ramos dão frutos somente quando permanecem na videira, também os crentes só produzirão frutos espirituais quando permanecem em Cristo. Então, o preceito que sublinha toda a seção é: permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos abundantemente. Ou seja, de fato, a ideia principal é clara a partir da frequente ocorrência das palavras dar frutos e permanecer. 3. Os dois grupos aqui indicados. Letra A. Estes dois grupos são, metaforicamente, primeiro, ramos que produzem frutos. Segundo, ramos que não produzem frutos. B. Eles são tratados assim. Primeiro, os ramos que produzem frutos são limpos. 2. Ramos que não produzem frutos são cortados, deixados para secar
apanhados, jogados no fogo e queimados. Letra C. Quem é representado por estes dois grupos? Repetidas vezes no quarto evangelho, aqueles a quem as boas novas são proclamadas e que, portanto, em certo sentido, têm luz, são divididos em dois grupos. Letra A. Os que aceitam a mensagem e B. Os que a rejeitam. Será que temos alguma coisa semelhante aqui? O antecedente histórico certamente aponta nessa direção. Judas tinha partido, sua relação com Judas tinha sido externamente, na aparência, muito íntima, mas agora ele estava a caminho de sua destruição. Não parecia natural que, ao falar de ramos que não dão frutos, são cortados, deixados para secar, apanhados, jogados no fogo e queimados. Jesus estivesse pensando em homens como Judas, que uma vez estiveram muito próximos dele, mas o tinham deixado e estavam a caminho da destruição eterna. Uma vez mais, não pareceria natural que, ao fato de ramos que dão frutos, ele estivesse pensando em outros discípulos e, em geral, em todos aqueles que, permanecendo nele, produziam muitos frutos espirituais? Essa conclusão quanto ao significado das duas metáforas, ramos que dão frutos, ramos que não dão frutos, é grandemente fortalecida por uma passagem idêntica, encontrada em dois relatos, ambos os quais descrevem os acontecimentos desta mesma noite. Aqui no capítulo 15, esta passagem não é explicada, mas no capítulo 13, no qual ela é também encontrada, a explicação é acrescentada. A passagem a qual nos referimos é a seguinte: vocês estão limpos. Um mês, no grego, um mês, kataroi, este. Um mês, kataroi, este. 13.10. Em 13.10 ao 11, isso é ampliado da seguinte maneira: vocês estão limpos, porém nem todos vocês estão. Pois ele sabia quem o estava traindo. Foi por esta razão que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Isso parece resolver a questão com respeito à identidade dos dois grupos. O grupo A, ramos que dão frutos e estão limpos, representa todos aqueles que não somente entram em contato com Cristo e o Evangelho, mas também pela soberana graça de Deus e por meio da fé os aceitam. O grupo B, ramos que não dão frutos e são cortados e queimados, representa todos os outros que entram em contato com Cristo e o Evangelho. Os dois grupos têm em comum seu íntimo contato com Cristo e o Evangelho. Falando em termos de metáfora, ambos os grupos de ramos estavam na videira. Veja, entretanto, nota 331, que essa relação de haver estado na videira, ou deixando a metáfora em Cristo, não se refere à união salvadora espiritual com Cristo. É fácil de se ver. Nem todos aqueles que estão na aliança são da aliança. Nem todos os que foram batizados em Moisés foram salvos. 1 Coríntios 10, 1, 5. Que ao falar de homens que em algum tempo estiveram nele, mas subsequentemente o abandonaram, Jesus tinha em mente não uma mera possibilidade hipotética, mas uma situação frequentemente repetida na vida real, está claro em 15.6. Se um homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um mero ramo, e seca, e tais ramos são apanhados, lançados no fogo, literalmente, e eles o pegam e o jogam dentro do fogo, e queimados, em que os indicativos mostram que, presume-se, essas coisas realmente acontecem. Em nenhum sentido, passagens como 15.2 e 15.6 sugerem que ocorre uma queda da graça, como se eles uma vez tivessem sido salvos, mas no final pereceram. Essa alegoria ensina claramente que os ramos que foram retirados e queimados representam as pessoas que nunca deram frutos, nem mesmo quando estavam em Cristo. Portanto, nunca foram de fato crentes e para elas, a relação com a videira, embora próxima, era meramente externa. Não existe aqui nada
em 15, do 1 a 11, que de alguma forma entra em choque com 10, 28. Veja sobre essa passagem. Os verdadeiros crentes no capítulo 15 são representados por aqueles ramos que, ao permanecerem na videira para sempre, produzem frutos e mais frutos ainda, eles nunca perecem. 15, do 1 a 11. Primeiro, eu sou a videira verdadeira. Tenha em mente que isso foi dito durante a noite da ceia pascal, mais especificamente, durante ou imediatamente depois da instituição da ceia do Senhor. Nessa noite podia-se ver sobre a mesa, entre outras coisas, o cordeiro, o pão e o fruto da videira, ou seja, o vinho. Ora, nessa mesma sala estava presente aquele que sem ele essas coisas tinham pouco significado, exceto histórico. Será que os discípulos falharam em ver isso? Contudo, quanto ao cordeiro, não tinha João Batista dito enquanto apontava Cristo: vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Do mesmo modo, Jesus agora convida esses homens a olharem. Aqui é uma pergunta, né? O Cordeiro Vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo? Uma pergunta. Do mesmo modo, Jesus agora convida esses homens a olharem para além dos símbolos do pão e do vinho meramente físicos e a verem para além dos símbolos do pão e do vinho meramente físicos e a verem nele a realidade, no cumprimento do grande antítipo. Tendo tomado em suas mãos um pedaço de pão, disse: isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24. E com referência ao fruto da videira, disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Eu sou a videira verdadeira, 1 Coríntios 11, 25, e a passagem era em estudo, ou seja, João 15, 1. Quanto a isso, veja também Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18, que claramente mostram que durante a instituição da ceia do Senhor, Jesus falou sobre o fruto da videira. Não a videira da qual o vinho da comunhão fora extraído, nem mesmo Israel, que nas moedas do período macabeu era representado por uma videira, mas o próprio Cristo, presente com seus discípulos nessa noite memorável, era a videira verdadeira. Será que os ramos obtêm unidade na videira? Será que a videira os sustém? Eles devem sua capacidade de dar fruto à videira? Assim também, somente em um grau muito mais elevado, a igreja encontra sua unidade, sua vida e sua fertilidade em Cristo. Devemos colocar a ênfase sobre esta frase em um grau muito mais elevado. Se não o fizermos, não estaremos fazendo justiça à lição que Jesus enfatizou neste grande eu sou. Ele disse: eu mesmo sou a videira verdadeira. Na verdade, a unidade que uma videira terrena dá aos ramos é muito estreita e orgânica. Se assim não fosse, a metáfora não poderia ter sido empregada, mas a unidade dos crentes uns com os outros e com Cristo é muito mais gloriosa. Eles são o corpo do qual ele é a cabeça. Essa unidade é moral, mística e espiritual, em uma união fundamentada no amor. Portanto, a vida que o ramo recebe de sua fonte, a videira, é altamente apreciada pelo dono do vinhedo, pois sem isso não haveria colheita alguma. Mas, afinal de contas, essa vida meramente se resume na manutenção física. É apenas uma fraca sombra comparada com a vida eterna que Jesus, por meio de sua morte, dá a todos aqueles que o aceitam pela fé verdadeira. E também a fertilidade da videira, de modo que em seus ramos ficam pendurados muitos cachos rubros e à luz do sol, embora sempre tão gloriosos, não é nada em comparação com a frutificação com que o Filho de Deus adorna aqueles que o amam, pois os frutos de seu Espírito são amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 e João 15, 16. Sim, de fato, Jesus tem o direito de dizer: eu sou a videira verdadeira ou genuína, e meu Pai é o viticultor. Para Jesus, a primeira pessoa da Santa Trindade é meu Pai, nunca nosso Pai. Aqui o Pai é apresentado como aquele que lavra a terra, o Georgos, é isso, Georgos. Ou, no presente contexto, que cuida da videira, que se ocupa com a poda de seus ramos. Esses ramos requerem muitos cuidados para que possam dar frutos. Como tem sido mostrado, este é um ponto importante nesta alegoria. Os homens representados pelos ramos precisam de muito cuidado paternal. Quanto a isso, não se deve esquecer que a limpeza é, antes de tudo, embora não exclusivamente, veja sobre 3:10, justificação, uma obra na qual o Pai assume a parte principal. Além disso, foi o Pai que deu o Filho, 3:16, a fim de que o fundamento forense para toda obra de limpeza pudesse ser estabelecido. É o Pai quem, em resposta à solicitação do Filho, envia o Espírito Santo, 14:16. E é o Pai que é preeminente naqueles acontecimentos providenciais da vida pelos quais, quando são aplicados ao coração pelo Espírito, o crente é progressivamente purificado. Não estamos dizendo que Jesus tinha tudo, ou apenas isso em mente quando disse: e meu Pai é o viticultor. Estamos meramente querendo dizer que havia mais do que razão suficiente pela qual ele chama o Pai, não o Filho nem o Espírito, conquanto na exceção das obras todos os três cooperam de viticultor. Mas um item que não deve ser esquecido é também o Pai que corta fora os ramos que não dão fruto. O que está implícito no versículo 1 é claramente expresso no versículo 2. 2. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele corta, e todo o que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Do mesmo modo que o agricultor corta os ramos que não dão frutos físicos, o Pai também rejeita aquelas pessoas que não produzem frutos espirituais. Para a natureza deste fruto, veja especialmente Gálatas 5:22, também Mateus 3:8-10, etc. Esses frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras. Tudo isso tendo origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a sua glória. Aqueles que dão bons frutos são limpos mais e mais. Tendo sido justificados, eles agora recebem a graça da renovação diária, até que, finalmente, o último estágio é o mais incisivo de todos. Completamente santificados, alcançam o limiar dos céus. O propósito dessa limpeza diária na vida dos filhos de Deus é torná-los progressivamente mais frutíferos. Aquele que produziu 30 provavelmente pode produzir 60 ou até mesmo 100 vezes mais. Assim, todos aqueles que são postos em contato com Cristo são comparados aos ramos da videira, alguns dão frutos, outros não. A responsabilidade é totalmente deles. 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes disse. Pela fé. Atos 10:43, aqui no caso é 3:16, 12:37, eu acho que está falando, referindo-se a João, e depois Atos 10:43 e Romanos 3:22. Na palavra, 3:34, Atos 2:41. De Cristo, os 11 tinham se tornado limpos, veja sobre 3:10. Ou seja, não tinham sido justificados, Romanos 5:1. Esta graça eles já tinham recebido. O processo de limpeza espiritual, santificação, continuaria. 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No processo de levar salvação aos corações dos homens, Deus é sempre o primeiro. Veja sobre 3:35. Por seu Espírito ele invade o coração do pecador. Dessa maneira, o pecador que agora se tornou, em princípio, um santo,
recebeu o poder de permanecer em Cristo. Quanto mais ele o faz, mais ele experimenta a presença amorosa de Cristo. Veja também sobre 14:21. Essa é a promessa. Então, as palavras permaneçam em mim, não continuem em uma condição que o homem deve cumprir com suas próprias forças antes que Cristo faça a sua parte. Longe disso, é a graça soberana do começo ao fim, mas a responsabilidade de permanecer em Cristo é colocada integralmente sobre os ombros do homem, exatamente onde ela deve permanecer. Sem esforço não há salvação, mas o poder para se empenhar e perseverar é dado por Deus. O que se quer dizer por permanecer em Cristo é explicado nos versículos 7 e 9. Esse preceito, mesmo se tivesse sido planejado somente para os 11, não se encontra de modo algum em conflito com a certeza dada em 10:28, que afirma que as ovelhas nunca perecem. Ao contrário, há uma bela harmonia, pois exatamente por meio da obediência a esse mandamento, a promessa de 10:28 se cumpre. A admoestação permanece em mim está de acordo com numerosas exortações dirigidas aos crentes, advertindo-os contra a apostasia e convidando-os a permanecerem na fé. Essas advertências consideram a questão da perspectiva do homem. Elas se movem no plano da responsabilidade humana, Colossenses 1:23 e Hebreus 2:1. É certamente verdade que uma vez que um homem seja verdadeiramente salvo, ele permanece salvo para sempre. Contudo, Deus não conserva um homem no caminho da salvação sem que haja empenho, diligência e vigilância por parte do homem. E a força para assim perseverar na fé vem sempre de Deus, somente dele. A guisa de ilustração pode-se apontar para um incidente da vida de Paulo, em conexão com uma tempestade e um naufrágio no qual Paulo esteve envolvido. Deus lhe dera uma promessa definida: nenhuma vida se perderá entre vocês. Atos 27:22. Não obstante, Paulo diz ao centurião e aos soldados: a menos que esses homens permaneçam a bordo, vocês não poderão salvar-se. Atos 27:31. A palavra de alerta não entra em contradição de modo algum com a certeza de que aqueles homens seriam de fato salvos. Os homens ouviram a advertência e nenhuma vida foi perdida. Mas com base em 14:21, observe o caráter muito geral dessa declaração. E 17:20, podemos crer que as palavras ditas nessa noite eram dirigidas não apenas aos 11, mas também a todos os outros que o seguiriam. De fato, a todos aqueles que seriam colocados em contato íntimo com Cristo e o Evangelho. E entre estes muitos haveria também aqueles que abandonariam a Cristo. Assim, de todos os pontos de vista, a advertência era totalmente oportuna e necessária. Não nos esqueçamos que Judas já o havia abandonado. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, a não ser que permaneça na videira, tampouco vocês o podem, a menos que permaneçam em mim. Nenhuma pessoa pode entrar no reino sem o nascimento que vem do alto. Uma vez no reino, ninguém pode dar frutos a menos que permaneça em Cristo, a videira. Essas são leis que não permitem exceções. Esperar que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estulto do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Veja também versículo 5, última sentença. 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Primeiro repete-se 15:1, Jesus é a videira. A seguir, o pensamento já claramente implícito em 15:2-4 é afirmado expressamente, isso é, vocês são os ramos. Usa-se para o ramo uma palavra que literalmente significa ramos de videira ou ramas da videira, que é clema. Aquele que permanece em mim, comigo, permanecendo nele, literalmente aquele que permanece em mim e eu nele. Esse produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Note mais fruto, muito fruto
é mais fruto no versículo 2, muito fruto no versículo 5 e 8. A vitalidade da videira. Jesus Cristo a vitalidade da videira é enfatizada, que é Jesus Cristo, né? Essa videira permite àqueles que permanecem nela que não apenas produzem um fruto, mas produzam muito fruto. Para o caráter desse fruto, ver sobre 15, 1 ou 2. Por outro lado, aqueles que estão fora da relação com Cristo não podem fazer literalmente nada, nada mesmo. Isso se aplica não apenas ao bêbado, ladrão, assassino, pessoa imoral, mas também ao poeta, ao cientista e ao filósofo que não abraçou a Cristo com uma fé viva. Ele não pode prestar nenhum serviço que seja aceitável perante Deus. Então, por que é que alguns, mesmo entre aqueles que gostam de passar-se por cristãos e buscam um lugar na liderança da igreja, estão sempre procurando atribuir as mais elevadas honras a esses estranhos, como se fosse mais proveitoso ficar sem Paulo do que sem Platão? A passagem certamente ensina a incapacidade do homem para fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. Está inteiramente de acordo com Romanos 14, 23, do mesmo modo que a cláusula anterior. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. É inteiramente coerente com Filipenses 4:13, pelagianismo e o semipelagianismo de todas as descrições são condenadas aqui. Versículo 6. Se um homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um mero ramo e seca, e tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Observe os 5 elementos de punição para o homem que rejeita a luz. Letra A. Ele é lançado fora como um mero ramo. Ele já está condenado. 3:18. Ele é lançado fora. 6:37. B. E seca ou é seco. Embora essa pessoa possa ter sua vida prolongada, ela não tem paz. Isaías 48:22. Nenhuma alegria. Joel 1:12. Já não há alegria. Ela é como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas 12. Veja também Isaías 40:24, Marcos 4:6 e 11:21. O exemplo inesquecível é Judas, Mateus 27:3 ao 5. Letra C. E esses ramos são apanhados ou são reunidos. Confira Mateus 13:30. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio, atem-no em feixes para ser queimado. Veja também Mateus 13:41 e Apocalipse 14:18. Letra D. Lançados no fogo. Mateus 13:41-42. O Filho do Homem mandará seus anjos e ajuntarão de seu reino todos os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Veja também Mateus 7:19, 13:50, Apocalipse 20:15. Letra E. E queimados. Confira Mateus 25:46. E eles irão para o castigo eterno, que ser queimado não significa aniquilamento, também fica claro a partir de passagens como Marcos 9:43. Fogo inextinguível, 48, onde o verme não morre, Apocalipse 20:10. Eles serão atormentados de dia e de noite para sempre, dito com relação ao diabo, à besta e ao falso profeta, e compare com Apocalipse 20:15. Sobre os ensinamentos com referência às últimas coisas no Evangelho de João, veja as páginas 230 e 231. Observe a mudança instrutiva do singular para o plural aqui em 15:6. Primeiro temos o singular. Se alguém, ele será lançado fora e seca. Isso realça a responsabilidade de cada pessoa que é levada a estar em contato íntimo com Cristo e seu Evangelho. Se ela rejeitar a luz, vai chegar o dia quando todo o trabalho que ela como indivíduo cessará. Ela será considerada como sendo simplesmente uma na multidão dos que são rejeitados e lançados no inferno. Portanto, agora temos o plural, e tais ramos são apanhados, etc. A voz ativa no original, de modo que literalmente lemos: e eles o apanham e o atiram no fogo, em que usaríamos o passivo provavelmente
se deve à influência do aramaico sobre a gramática, veja as páginas 80 e 81. Versículo 7. Se vocês permanecem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, isso lhes sucederá. As palavras ditas ou declarações feitas, remata, no grego remata, por Jesus tinham sido rejeitadas por muitos. 5:18 a 38, 6:66, 12:37 a 43. Esses homens, por sua vez, foram rejeitados. Para aqueles que permanecem em Cristo, por outro lado, há uma grande promessa aqui, o pensamento da permanência positiva em Cristo. Volta e é explicado. Aprendemos que ele significa dar ouvido aos pronunciamentos de Cristo, de modo que se tornam a dinâmica da vida da pessoa, tendo total controle sobre a mesma. Observe aqui, não só permaneçam em minhas palavras, mas minhas palavras permanecerem em vocês, de modo que ele tanto crê quanto age de acordo com elas. Na vida dessas pessoas, a promessa da oração efetiva de 14:13 é concretizada. Veja sobre essa passagem, observe, isso eu farei, 14:13, ele dará em 16:23, então é duplamente certo que isso lhe sucederá, assim aqui em 15:7. É lógico que a pessoa que permanece em Cristo e em cujo coração os pronunciamentos de Cristo, incluindo os preceitos naturalmente, estão totalmente controlados, não pedirá nada contrário à vontade de Cristo, pois ele pedirá no espírito de não a minha, mas a tua vontade seja feita, em completa harmonia com tudo que Cristo revelou de si mesmo, ou seja, ele sempre pedirá no seu nome. Portanto, não é difícil entender que essa pessoa receberá tudo o que ela pedir. Igualmente, essa é uma gloriosa promessa que se torna uma realidade ainda mais gloriosa na vida de todos os verdadeiros filhos de Deus, sempre que eles, pela graça soberana de Deus, verdadeiramente estiverem à altura das estipulações mencionadas na cláusula condicional. Permanecer em Cristo traz resultados gloriosos. Letra A, oração efetiva, 15:7. Letra B, a produção de muito fruto, 15:8. Letra C, alegria plena, 15:11. Tendo discutido A, Jesus se volta para B. 8. Nisso meu Pai é glorificado, que produzam muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. As graças ou frutos espirituais que adornam os filhos de Deus refletem seu próprio ser, coerentemente vendo-se seus atributos comunicáveis refletido na vida deles. Ele é assim glorificado, e isso especialmente quando os frutos são abundantes, muito fruto. Desse modo, aqueles que, pela graça de Deus, já são discípulos, se tornarão discípulos mais e mais. Enfraquecer o sentido do verbo se tornarão, que é genezeste, não é necessário nem justificável. É preciso ser um discípulo para tornar-se um discípulo. É preciso ser filho de Deus para tornar-se um filho de Deus. Veja sobre 1:12. 9. Assim como o Pai me amou, também eu os amei. Permaneçam em meu amor. Eu os amei, disse Jesus. O melhor comentário sobre isso é 13:1. Veja esse versículo. Nessa noite sagrada, a mais sagrada de todas, o Senhor olhou para trás, para toda a sua experiência com os discípulos, do primeiro ao último dia, quando ele os escolhera para o discipulado, e depois, de novo, uma vez mais para a eternidade que precedeu a fundação do mundo, quando em seu soberano beneplácito, junto com o Pai e o Espírito Santo, os elegeu. Ele diz isso tudo em apenas uma palavra: eu os amei. Esse amor, além do mais, era puro, de todo o coração profundo, pessoal,
com o conhecimento permanente, por isso, em todos estes aspectos, era exatamente como o amor do Pai pelo Filho. Assim como o Pai me amou, também eu os amei. Ou, simplesmente exatamente como o Pai me amou, também eu os amei. O Pai tinha falado do seu amor pelo Filho no batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3,17. E também em conexão com a transfiguração, Mateus 17,5, muito precioso ao coração do Filho era esse amor do Pai. Por essa razão, ele o menciona em sua oração sacerdotal, 17, do 23 ao 24. Aqui também a comparação procede. Jesus especificamente menciona que esse amor, do qual ele próprio era objeto, era uma realidade mesmo antes da fundação do mundo. Visto que o amor de Cristo por seus discípulos é muito precioso, pois é igual ao amor do Pai pelo Filho, então mais razão ainda há para os discípulos se esforçarem em permanecer nele, sobre como o amor de Deus por nós e nosso amor por ele seguem um ao outro. Veja sobre 14:21. Para a relação recíproca dos elementos na experiência cristã, veja sobre 7:17-18. De uma vez por todas permaneçam. Observe Meinat, imperativo auristo ativo constativo. Neste amor, disse Jesus. Aqui também, como versículo 7, temos um esclarecimento do preceito: permaneçam em mim, em completa harmonia com o pensamento do versículo 7. Jesus agora reitera como os discípulos poderão continuar nesse amor. Versículo 10. Se guardarem meus preceitos, permanecerão em meu amor, assim como também eu tenho guardado os preceitos de meu Pai e permaneço em seu amor. O crente é rodeado por laços de amor que o levam para mais e mais perto do Senhor, do seu Senhor. Letra A. Seu amor é sempre primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Agora nosso amor começa a operar. Como ele se manifesta? Responda na resposta. B. Mostramos nosso amor guardando seus preceitos. Se vocês me amam, guardarão seus preceitos. 14:15. Letra C. Essa guarda dos mandamentos resulta, por sua vez, em nossa permanência em seu amor. Se guardarem meus preceitos, permanecerão em meu amor, assim como também eu tenho guardado os preceitos do meu Pai e permaneço em seu amor. Isso é 15:10, a passagem que estamos estudando. Assim, agora estamos de volta ao ponto em que começamos, ou seja, ao ponto chamado meu amor. Nem é preciso acrescentar que esse amor nunca esteve ausente. Ele estava operando durante cada instante de nosso exercício de amor. Ele precede nosso amor, ele acompanha nosso amor, ele segue nosso amor e no exato processo de fazer isso, ele cria mais amor por ele em nosso coração, de modo que, por assim dizer, começa outro ciclo de amor, este melhor ainda do que o primeiro. Dessa maneira, o crente se sente cada vez mais atraído para mais perto de Deus em Cristo. Ele sempre permanece nesse amor, visto que esse amor é uma resposta à nossa obediência e também, do ponto de vista de seu eterno caráter, é um eco ou uma réplica do amor do Pai pelo Filho. Assim como também eu tenho guardado os preceitos de meu Pai e permaneço em seu amor. Para a ideia de perfeita obediência às instruções do Pai, veja sobre 8:29, etc. O sacrifício voluntário até a amarga morte na cruz é certamente a manifestação mais gloriosa dessa obediência. Observe como Jesus, olhando para trás, para toda uma vida de obediência, diz: eu tenho guardado, que é tetereca. Isso se estende do passado até o presente e indica que a obediência cumprida tem sentido de permanência. E para sempre permaneço, que no grego é meno.
Para preceitos, veja sobre 13:34. Para guardar estes preceitos, veja 8:51. Veja também sobre 7:17-18, 14:21. Versículo 11. Estas coisas eu lhes disse para que minha alegria esteja em vocês e para que sua alegria seja completa. Essas palavras 15:1-10, pelas quais Jesus disse aos discípulos que, permanecendo nele e dando muitos frutos, eles obteriam a bênção da oração respondida e permaneceriam para sempre em seu amor. Jesus tinha dito para que sua alegria estivesse permanecendo permanentemente neles. Observe, minha alegria, não o tipo de alegria ou prazer que o mundo promete, e compare minha paz, 14:27. Do mesmo modo que minha paz significa a paz que eu dou, também minha alegria significa a alegria que eu dou. Uma alegria que é espiritual, baseada na paz de Deus, sem fim. Jesus quer ver este prazer interior, esse regozijo incomparável no coração de seus discípulos. Eles precisam disso, pois nesse momento estavam perturbados e cheios de tristeza. Além do mais, Jesus não ficaria satisfeito até que o cálice da alegria ficasse cheio até transbordar. Sobre essa plenitude de alegria espiritual, veja também Lucas 2:10, Romanos 14:17, Filipenses 2:17 e especialmente 1 Pedro 1:6. 12. Esse é o meu preceito, que vocês continuem amando uns aos outros como eu os amei. Do preceito permaneçam em mim, 15:1-11, Jesus agora avança para o seguinte: amem uns aos outros somente quando permanecereis em Cristo, em suas palavras, em seu amor. Além é que somos capazes de continuar amando uns aos outros, para a explicação de 15:2, em que este é chamado um novo preceito. 13. Maior amor ninguém tem do que esse, que alguém entregue a sua vida em favor de seus amigos. Quando combinamos os versículos 12 e 13, observamos que o pensamento é este: vocês devem continuar amando uns aos outros com o mesmo amor que eu demonstrei